Olá galera, tudo bem? Olha só, hoje chegou o dia de falarmos um pouquinho sobre esfera. Já falamos um pouquinho sobre cilindro, né? Já falamos um pouquinho sobre cone também. Duas matérias bem tranquilas, bem fáceis. Eu percebi isso no retorno que vocês iam resolvendo exercícios. E agora chegou o dia de falar um pouquinho sobre esfera. Para mim, dos conceitos dos três, o mais fácil de ser falado, de ser estudado, de fazer exercício. Porque as formas são bem simples, né? Ao contrário que nós tínhamos aí, por exemplo, em cone e em cilindro, nós tínhamos área lateral, área total, volume. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho duas formas. Eu vou calcular volume ou a área. Tudo bem que ele abre para mais algumas coisas, vamos ver daqui a pouquinho também. Mas é um conceito bem fácil. E assim, diferente dos outros que nós precisávamos conhecer giratriz, raio, diâmetro, altura, aqui eu só preciso conhecer o raio. É o único elemento que eu preciso conhecer da minha esfera, certo? O que lembra uma esfera? Ah, uma bola de basquete, uma bola de futebol, bola no geral, certo? Uma laranja, situações como essa, acaba lembrando o quê? Uma esfera. A Terra também? Tudo bem, mas a Terra não é totalmente esférica, não tem essa perfeição que tem uma esfera, certo? Então, vamos lá comigo ver alguns conceitos, o que vai ser importante ver dentro do conteúdo de esfera. Como eu já falei para vocês, um conceito importante, um elemento muito importante para a gente aqui é o raio. Você conhecendo o raio aqui, você consegue calcular tanto a área, certo? Quanto o volume. Tudo em função de π, como já fizemos no caso anterior. Qual o valor de π? Isso vai depender muito do enunciado. Mas é importante que vocês saibam o quê? Conhecer o raio, certo? Bem fácil. Tendo o raio já é o suficiente para calcular qualquer uma dessas informações. Tanto área quanto volume. Bem tranquilo. Só que uma outra coisa bem importante é o seguinte, as partes da esfera. Contudo que cai muito em vestibular, ok? O que lembra o seguinte, é como você pegasse uma esfera ou até mesmo uma laranja, uma pocã, e você tirasse o quê? Tirasse um gomo dessa pocã, certo? Eu vou conhecer como uma parte dessa esfera, certo? E o que eu quero calcular aqui? Tanto o volume desse gomo, certo? É como se eu pegasse a minha figura e eu tirasse um gomo dessa figura. Então, o que eu quero calcular aqui? Tanto a área quanto o volume. É possível calcular isso como parte da minha esfera, certo? Então eu tenho duas formas bem fáceis aqui, ó, para a gente poder ver sobre esse conceito. Ah, que eu posso ilustrar mais alguma coisa? Como se fosse uma fatia de melancia, também, né? A gente consegue lembrar isso como uma parte da esfera. Então isso forma um ângulo dentro da minha esfera, aquele gomo, aquela fatia de melancia que é tirada, ok? Então pelo ângulo formado, eu consigo calcular tanto a área quanto o volume. Vamos ver situações de exemplo sobre área e volume da esfera como total e partes da esfera, como se fosse esse gomo dessa fruta que eu estou retirando. Área e volume também. Vamos lá comigo ver o que acontece? Para continuarmos aqui, olha só, tem um exemplo para como vamos fazer para aplicar as duas formas de área e volume de uma esfera. Bem fácil com a gente, olha só. Uma esfera de 4 centímetros de diâmetro é introduzida em um copo, certo? Vamos imaginar o seguinte, você tem um copo lá, está tomando um suco, beleza? E aí resolve colocar uma bolinha de gelo, certo? E essa bolinha vem em formato bonitinho ali, ó, formato de uma esfera. A gente é acostumado muito com cubos de gelo, né? Mas aqui a gente está colocando um negócio mais, um pouquinho diferente. Colocando uma esfera, o formato de uma pedrinha de gelo ali. Para ficar mais bonitinho o nosso suco, certo? Então é o seguinte, nós poderíamos envolver mais coisas aqui, é o seguinte, esse copo tem uma quantidade de suco, né? A quantidade que ele vai chegar, colocando essa pedrinha de gelo, tudo mais e tal. Mas o que eu quero de início é que você saiba calcular o volume de uma esfera e a área de uma esfera. Olha só, primeira pergunta, a área dessa esfera, né? Calcule a área dessa esfera. Se ele der o valor de π, nós vamos substituir. Se ele não der, deixa quieto. Nesse caso aqui ele não deu nada, né? Pode deixar sem. Ah, e se eu quiser substituir? E aí vai depender do enunciado e das alternativas dessa questão. Eu vou fazer um substituindo e um sem substituir. Nesse daqui, ó, eu vou substituir o valor de π por 3,1 para ver como que ficaria. Então eu teria uma área de 4 vezes 3,1 vezes o raio. Se ele falou que é 4 centímetros de diâmetro, quer dizer que o raio vale a metade, né? Então o raio vale 2. 2 ao quadrado. Então eu vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes 3,1, vamos lá, 3,1 vezes 4. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, né? Ó. Então eu tenho 12,4 vezes 2 ao quadrado vezes 4. Eu vou fazer essa multiplicação aqui agora. Então eu vou pegar esse valor e multiplicar por 4 de novo, né? 4 vezes 4, 16. Sobe 1, 4 vezes 2, 8, como que subiu? 9. 4 vezes 1, 4. Uma casa após a vírgula, né? Então tem uma área de quanto? 49,6 está em centímetros quadrados.
tá aqui, calculamos a área dessa esfera. E se fôssemos calcular o volume dessa esfera, tá? Nesse caso, eu substituo o valor de π. Vou fazer um substituindo e um sem substituir. O que nós teríamos? Se eu colocasse aqui, ó, se eu substituísse o π por 3 nesse caso, já podia cancelar com 3 de baixo, né? É bem fácil pra gente. Substituindo por 3.1 já não poderia fazer isso. Mas deixando em função de π, eu teria isso aqui, ó, 4π, o raio no caso é 2, então vai ficar 2 elevado ao cubo, certo? Sobre 3. Então o volume ficaria o quê? 4π, 2 ao cubo, 8, dividido por 3. O que nós vamos ter? 4 vezes 8, eu vou ter 32, certo? Então eu vou ter um volume de 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Como eu falei, se o π fosse dado como 3, eu já podia cancelar aqui, ó, sobrava só o 32, ficaria bem fácil. Se ele desse como 3.1, eu teria que multiplicar e dividir depois. Tranquilo para vocês também, que vocês também sabem fazer isso. Então tá aqui as duas fórmulas que nós usamos para calcular área e volume de uma esfera. Mas vamos lá que nós temos aquela parte da esfera. Lembra que eu coloquei para vocês no finalzinho, quer dizer, no comecinho do vídeo, né? Que seria como se fosse o gomo de uma fruta, né? A fatia de uma melancia. Vamos para essa parte agora? Olha só agora o nosso segundo exemplo. Nós já calculamos a área e o volume de uma esfera. Agora lembra que eu peguei pela segunda parte, né? Nós queremos calcular só aquela parte retirada, só aquela fatia no caso. O que o enunciado fala pra gente? Olha só. Uma laranja é uma esfera com diâmetro de 10 centímetros. Ó, vamos observar isso aqui. Retira-se um gomo dessa laranja, cujo formato é uma cunha esférica de 30 graus. Olha só, então esse gomo que foi tirado tem uma angulação de 30 graus. Determine o volume e a superfície da casca desse gomo, certo? Então, para calcular o volume, eu tenho aqui a fórmula, ó. Alfa, quem que é alfa para mim? É o ângulo formado na retirada dessa fruta, desse gomo no caso, né? Π 3.1, 3.14, vai depender do enunciado, né? O raio, no caso aqui, ó, se o diâmetro é 10, o raio é 5, certo? Dividido por 270, isso é fórmula pra gente. Vamos lá, ó, só faltou um ângulo aqui, ó. Então nós temos o ângulo formado é um ângulo de 30 graus, então eu vou colocar aqui, ó, 30 graus, o π eu vou colocar lá como 3.1, 3.14, o enunciado não fala nada disso pra gente, mas eu vou colocar lá como 3.14 nesse caso. Vamos lá, ó. 3.14 vezes o raio. Se o diâmetro é 10, o raio é 5, né? Então 5 ao cubo dividido por 270. Então agora ficou fácil, né? Multiplica a parte superior, né? Resolvendo uma potência que está ali, ó. Eu tenho 30 vezes 3,14, 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, né? 125 dividido por 270, tá? Multiplicando ali, ó, e fazendo a divisão por 270, você vai chegar em 43,61, tá em centímetros? Centímetros cúbicos. Algo bem fácil pra gente, não é algo tão difícil não. Tá, temos multiplicações para ser feita aqui, mas não é algo tão difícil. Calculamos o quê? O volume desse gomo que foi tirado dessa laranja. Vamos calcular a área, só que a área da casca agora, ok? Vamos lá, ó. Então nós temos o seguinte, a área é dada pelo ângulo, nós sabemos que é 30 graus, o π 3,14, o raio, se o raio é 10, né, o diâmetro é 10, o raio é 5, então 5 ao quadrado, dividido por 90 graus. Então a área vai ficar de quanto? 30 vezes 3,14, que é o nosso π, certo? Vezes 5 ao quadrado, 25, tudo dividido por quanto? Por 90, certo? Efetuando a multiplicação e a divisão, nós vamos chegar em 26,17 centímetros quadrados. Está aqui a área da casca dessa laranja, certo? Ou desse gomo, no caso foi tirado dessa laranja, certo? Mas assim, questões bem fáceis, é só aplicação em fórmula. E na próxima aula a gente vai trabalhar alguns exercícios sobre isso ainda. Então acredito que é uma matéria bem tranquila pra gente. E aqui nós encerramos, na verdade, todo o nosso conteúdo que era necessário para finalizar o segundo bimestre. Faltava o quê? Cilindro, cone, esfera. E esse é o nosso último conceito, gente. Então a gente vai dar uma revisada sobre isso ainda, fazer alguns exercícios sobre esfera e é o nosso conteúdo do bimestre, ok? Abraço e até a nossa próxima aula.